Até hoje não chegamos a um veredito se quem inventou o avião de verdade foram os irmãos americanos Wright em 1903 ou o brasileiro Santos Dumont em 1906. Aqui é o Brasil! Mas já parou para pensar como eles tiveram a mesma ideia na mesma época sem ao menos se conhecerem ou terem ouvido falar nos planos um dos outros? A resposta está no ambiente, afinal ele é determinante para o surgimento de inovações. Pegue o exemplo da própria humanidade. Há bilhões e bilhões de anos, depois de uma explosão conhecida como o Big Bang, átomos de carbono começaram a se aglutinar e a formar astros, estrelas e planetas. Um deles, a Terra, viu seus átomos se combinando e formando moléculas e proteínas que também se combinaram repetidas vezes até formarem os primeiros organismos vivos. A cada nova combinação, novas possibilidades. Para garantir que certas combinações funcionassem, se multiplicassem e gerassem novas combinações, foram necessários milhões de anos combinando, errando e combinando até que seres vivos mais elaborados e complexos surgiram no planeta. Foi somente depois de muita demora que chegamos aqui, e não poderia ser diferente, afinal avanços além do que o contexto permite são raros e condenados a se tornarem fracassos a curto prazo se o ambiente ainda não está pronto para eles. Imagine se o YouTube tivesse sido lançado em 1995 ao invés de 2005. Na época, o download de uma imagem com péssima qualidade demorava minutos. Imagine um vídeo com a duração deste que você está assistindo. Uma grande ideia depende do desenvolvimento do meio. Nos anos 90, o YouTube seria um fracasso sem a existência de conexões rápidas de internet, da mesma forma que hoje não conseguimos construir uma máquina do tempo sem que tenhamos as condições necessárias para desenvolvê-la. Agora todas as peças se encaixaram. Agora que você compreendeu como o desenvolvimento de boas ideias é, em regra, lento e gradual, vamos falar sobre como este processo pode ser acelerado, segundo o autor Steven Johnson no livro De Onde Vêm as Boas Ideias. Mas antes, se inscreva no canal da Jovens Criativos e ative o sininho, porque estaremos sempre trazendo formas de você se desenvolver e ser mais criativo. Já ouviu falar na frase "nada se cria, tudo se copia"? Pois bem, essa frase é uma semi-verdade, porque na real, nada se cria, tudo se combina. Pare para pensar em quantas coisas serviram como estrutura ou ponto de partida para que outras coisas surgissem. Um bom exemplo é o GPS. Ele foi criado como um dispositivo de guerra em 1970 num centro de pesquisas do exército americano para obter coordenadas geográficas por meio de satélite. Décadas depois, o GPS se tornou a fonte de dezenas de combinações que nos trouxeram milhares de aplicativos móveis e hoje, até mesmo a publicidade se baseia na localização do usuário impactado. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Os criadores do Google e do Facebook usaram a rede mundial de computadores da mesma forma e, posteriormente, suas redes sociais também se tornaram base para outras plataformas. Porém, há fatores mais humanos que explicam a geração de novas ideias, como conversas e o compartilhamento de experiências. Depois do surgimento das comunidades, cidades e vilas, a multiplicação das ideias acelerou porque o ser humano passou a se expor a novas ideias e a espalhar suas próprias descobertas. Antes dessas conexões, a ideia nova de uma pessoa não se multiplicava, pois não havia uma rede para espalhá-la. É por isso que vivemos num mundo onde a inovação se tornou algo tão comum. Mas será que essa troca de experiências e vivências é o que de fato motiva grandes empresas capitalistas a lançarem produtos tão inovadores que salvam as nossas vidas diariamente? Não sei. Façamos um teste. Comente aqui embaixo quem você acha que tende a ser mais inovador. Aquele que dissemina suas ideias livremente e busca a colaboração, ou aquele que busca se beneficiar financeiramente de suas descobertas através da competição? Confesso que esta é uma pergunta bem peculiar, porque as inovações estimuladas pelo mercado, como nos Estados Unidos, têm sido mais efetivas do que as inovações em economias fechadas, como a da antiga União Soviética, por exemplo.
Mas isso não significa que este seja necessariamente o melhor caminho. Poder se beneficiar financeiramente de suas descobertas é estimulante, mas também cria mecanismos para evitar que as ideias se combinem. Quem acompanha jovens criativos sabe que a Samsung foi condenada a pagar 539 milhões de dólares à Apple por copiar o design do iPhone. Porra! Tudo isso? Já durante a pandemia, o Brasil se posicionou contra a quebra de patente de vacinas contra a Covid-19 e foi uma luta para voltar atrás. Ou seja, a verdade é que a colaboração pode ser um estímulo tão bom à inovação quanto a própria competição. Pegando um exemplo mais amplo, quando ideias convergem em uma reunião entre pessoas de diferentes áreas do conhecimento, misturas criativas surgem e novas combinações se tornam possíveis. E não importa se as interações são feitas em espaços físicos ou virtuais, compartilhamentos permitem que as ideias circulem e se combinem de forma aleatória. Por isso, é bom fazer brainstormings regularmente em sua empresa. A chave para a inovação é uma rede que permita que palpites amadureçam, se espalhem e se combinem com outros abertamente. E se nesse processo maluco vocês errarem, não tem problema. O erro está presente tanto na evolução da vida quanto na inovação de grandes ideias. E não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, neste caminho, algo feito originalmente para um propósito pode ser usado de maneira completamente diferente. Por exemplo, as penas das aves tinham como objetivo inicial regular a temperatura, mas acabou permitindo que os pássaros pudessem voar. Já a internet foi criada para a pesquisa científica, mas eventualmente se transformou em uma rede de sites para compras, consumo de notícias, relacionamento com amigos e até mesmo pornografia. Tentativa e erro são essenciais para que haja evolução. Aliás, é bem provável que a fórmula para a criatividade esteja apenas no ato de combinar coisas, pois até mesmo conexões aleatórias e imprevistas levam a descobertas acidentais. E isso vale tanto para o que acontece fora do nosso cérebro, para o que acontece dentro. Afinal, quanto mais conteúdo você botar na sua caixola, maiores serão as possibilidades de combinações que o seu cérebro terá. E às vezes, isso acontece de forma inconsciente, até que o processo de maturação daquelas informações é concluído e surge um fenômeno conhecido como eureka. Alguns acham que grandes descobertas que mudaram o mundo aconteceram a partir de uma epifania milagrosa, quando na verdade elas passaram muito tempo incubadas nas mentes de seus criadores, até que sofreram um choque de contexto e ambiente. Boas ideias não nascem do nada. Por isso, busque aumentar cada vez mais seu repertório e não subestime nenhuma informação. Um dia, você e tudo o que você conhece já foram apenas alguns átomos de carbono que foram se combinando, errando e combinando novamente. Uma ideia boa é a soma de duas ideias médias, e uma ideia média é a soma de duas ideias ruins. Pense nisso. O miserável é um gênio! É claro que este vídeo não chega nem aos pés do que o próprio Steven Johnson diz em seu livro. Por isso, fizemos questão de deixar aqui na descrição o link para que você possa comprar o De Onde Vêm as Boas Ideias pelo melhor preço de mercado no site da Amazon. Nós recomendamos. Para estimular a criatividade nas pessoas ao seu redor e tornar o ambiente que você vive mais propenso à inovação, compartilhe este vídeo com alguém que você goste ou pegue o link dele e jogue nos grupos de Facebook, WhatsApp, no grupo da família, porque isso também vai ajudar muito o nosso trabalho a continuar. Obrigado por assistir e até a próxima aqui na Jovens Criativos. Tchau, tchau!